Pessoal, nós combinamos, né, que a gente viria para o encontro de hoje, ele ficou, nós discutimos, e nós trazemos questões referentes aos capítulos, ao invés de nós seguirmos lendo os capítulos, né? E no encontro de hoje, como nós tínhamos começado os ancestrais animais, a gente retomaria, né, para ver o que é que o grupo, né, o que é que cada um traz ainda desse capítulo, e a gente avança, né, depois, com o tempo que restar, para o capítulo de iniciação, né, e se não restar, a gente fica com o encontro, o próximo encontro, com o capítulo da iniciação, tá? Então, a priori, a gente vai os ancestrais animais, né? E, e antes disso, eu queria nos receber, né? E receber a Maria, que deve ter acontecido alguma coisa, que ela ainda não pôde chegar, mas eu trouxe uma coisinha aqui para receber a gente, tá? Então, eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Sim. A vida dessa mamãe passarinha é bem mais curta como mãe do que os humanos, né? Mas eu achei 8 boquinhas para alimentar. Nossa Senhora, cadinha!
E todos viveram, né? Parece. Muito legal. Bonito, né? Vamos lá, já que a gente está falando em animais ancestrais, né? Que a vida prevaleça, né? Como lá dessa mamãe aí, esse monte de bebê. E a boquinha, né? Quem grita mais, come mais, né? E abre, né? Ajuda, né? Fica com o bocão aberto, né? Muito legal. E eles também ficam todos agarrados ali, parece que estão tupidos, assim. Muito engraçado. Aí um fica assim olhando, o que que a gente está fazendo aqui, né? Quem vai sair primeiro? E o que será, né? Que esse que ficou por último, né? Será que o que será que fez, né? Com que ele alçasse voo, né? Será que ele falou, bom, né? Não tem mais o que fazer aqui, né? Eu fiquei pensando nisso também. Por que que ele ficou por último? Se eu seria esse último? Olha que loucura. Ai, Sabe que uma vez aqui, na minha árvore, aqui na porta do consultório, uma passarinha fez o ninho e pôs ovinho, tudo bonitinho. E um dia eu tô atendendo, cara, ela jogou os dois, jogou um no chão. Eu fiquei olhando assim, falei, gente, ela jogou ele. Aí ele ficou ciscando, 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 aí daqui a pouco ele levantou voo. Falei, gente, foi a primeira vez que eu vi um ato desse. Porque aqui no filme também tem uma hora que ela para de alimentar, né? Se a gente quiser pensar um pouco, né? Muitas vezes nas relações, né? Em todas as relações que nós temos, quando você faz em excesso pelo outro e não com o outro, e não consegue encontrar medida, às vezes dificulta, né? Com que o outro caminhe, né? Com que ele saia do lugar onde ele está, ou de um certo conforto, né? De uma certa acomodação, né? E acho que se a gente lembrar um pouquinho, né? Do capítulo anterior, que quando a Maria estava discutindo conosco, pelo menos na minha percepção, eu acho que eu estava olhando aqui, vendo o que a Lívia colocou, depois a gente lê ou ela fala, mas uma coisa que o Davi, né, ele fala, olha, se houver uma acomodação, e essa acomodação ela for as coisas, né, cotidianas, as coisas já habituais, quer dizer, se a pessoa se perder ou nos assuntos do dia a dia, ou se a pessoa se perder no olhar para as mulheres, se a pessoa se perder de si mesma, né, fica complicado, né, fica muito difícil. E aí, então, essa capacidade xamânica, ela não se desenrola, ela não se desenvolve se o olhar estiver muito voltado para fora e não tiver voltado, perder a dimensão interna. Então, acho que a gente começa, né, começa a pensar um pouco acho essas que... correlações. Pode falar, Boa Priscila. noite, gente. Desculpa as últimas semanas, mas era praticamente impossível. Final de semestre, assim, antes das férias, a gente totalmente esgotada, né? Porque no início a gente ainda faz todo o esforço, depois a gente já começa realmente a ratear. Mas eu tive que ir eu parcialmente férias, eu tive que ir ao centro hoje, porque no centro tem as coisas que a gente às vezes não acha no nosso bairro, né? E aí eu estava pensando nisso, em como nos últimos tempos eu aprendi a circular por lugares tão que tem uma carga tão externa, né? Que chama tanto a gente para fora de nós mesmos, mas com menos alvoroço. Engraçado a gente começar essa discussão assim, sem me perder tanto, sabe? Eu fui para fazer as tarefas, mas eu não me lancei para fora. Eu estava comigo, sabendo por que que eu estava ali, assim, não sei se eu consigo me expressar, mas assim, antes era como se qualquer coisa pudesse me invadir, né? Às vezes o que nos invade não é nem porque a gente
permite, é porque a gente desconhece esses movimentos que a gente faz na vida, né? E se mistura muito. Ainda não está consciente, né, do quanto isso traz dificuldade, né? Aí hoje eu acho que eu caminhei por esse burburinho, por essa mistura de gente, de tudo mais, com mais tranquilidade. Eu cheguei bem em casa, sem estar tão misturada, sabe? Porque o mundo convida a gente o tempo inteiro, né, essa perda desse contato nosso, ou a gente a se misturar, que não é no sentido de um encontro, né? Realmente se perder no todo e no redemoinho, sabe? Então, acho que ir treinando isso, né? Eu vou, mas eu volto, mas eu estou comigo e volto para mim, né? Vou lá e não sei se eu me expressei bem, mas foi uma experiência boa. Eu voltei em paz. E acho que pensando um pouco nessa paz, nesse movimento, né, eu vou aqui logo no início desse capítulo, quando o Schopenhauer ele fala dos espíritos, né? Eu acho muito bonito essa descrição que ele faz, porque eu não sei qual que é a ideia que nós temos, né? Seja das manifestações das almas ou dos espíritos, né? Mas ele fala que os espíritos, eu acho que tem uma condição tão humana, é, é como quando eu acho que a resposta a Jó que o Jung, que o Jung escreve, que ele apresenta, né? Ele chama atenção para um Deus tão humano ali naquele, né? O quanto há uma divindade que precisa daquela humanidade, ele se faz humano naquela relação com Jó, né? E Jó banca essa relação, mas o Schopenhauer ele fala do que os espíritos eles andam, né? Os espíritos têm uma condição, entre aspas, me parece que muito humana, porque anda, circula, pisa nas folhas, se relaciona com o lugar, né? O espírito não, os espíritos eles não são algo que fica guardado ou depositado numa determinada esfera, mas eles estão presentes na vida, e estão presentes na vida full time. Eles têm muitos filhos, eles se banham em águas, conseguem encontrar, né, uma água é uma água que a gente não consegue acessar, né? Quer dizer, acessa, né, o nosso inconsciente de tal forma que nós não conseguimos acessar, né? Como é que vocês sentem isso? Como é que vocês, eu queria ouvir um pouco também, como é que vocês pensam isso, né? Essa descrição que o Schopenhauer faz dos espíritos e dessa relação, né, do espírito com a nossa condição humana, que não é dissociável. Assim, eu posso falar só para introduzir, eu acho que para quem frequenta um pouco o espiritismo, né, eu tenho uma leitura de mundo dessa coisa, né, que é o meu caso, eu não tinha essa beleza, essa descrição tão bonita, né, das águas, enfim. Mas a gente sabe dessa influência, né, sobre as nossas vidas. Daí a ideia do próprio Cristo, né? Orai e vigiai, né? Porque a psique está nesse mundo, como você falou, né? Mergulhado num mundo que eu não vejo, mas que o mundo me vê. Então, é mais difícil para nós, né? Percebermos essas chegadas, né? A gente vai fazendo um exercício muito. Eu acho que tenho feito isso desde minha juventude, embora não tenha domínio, né, sobre isso, mas a gente faz um exercício muito cuidadoso, criterioso,
para saber o que chega, como chega, por que chega, para que chega. Porque eu ouço coisas, né, o tempo todo. Eu sinto perfumes, eu vejo luzes. É uma coisa agora, né? Cheguei aí uma vez a Maçã do Caminho, entrei na fila para falar com o Divaldo Franco. Eu vejo luzes no meu quarto, assim, descrevendo que luzes são essas. E cada lugar que eu vou, essas luzes têm uma descrição, né? Se eu for na tradição espírita, essa luz é um espírito querendo me, me orientar, estar perto de mim, porque ela é uma luz difusa, ela não tem contornos humanos. Se eu vou numa tradição oriental, ela é a luz, por causa da cor, ela representaria a espiritualidade, porque eu vejo muito o amarelo, né? O amarelo é a cor dominante que eu vejo, né? E eu vejo e sinto, né? Eu vejo quando chega. Então, como isso vai se desenvolvendo para cada um, né? De nós, né? E assim, não sei para vocês, mas quanto mais eu ouço, né, as conversas, mais eu sinto que existe um grande, como se fosse assim, uma grande essência falando em várias linguagens para nós, entende? Uma das linguagens é essa do Yanomami, mas existem outras linguagens, não sei se vocês vão concordar, né, como vocês percebem, mas a sabedoria aqui, ela também é dita de outra forma em outros lugares, entende? Em outras religiões, talvez, ou não religiões, ou pensamentos sagrados, né? De modo que, no caso do espiritismo especificamente, se eu me permitem também, porque eu não sou uma estudiosa, eu sou eu faço vivências, né? Vivências pessoais, eu acho que eu sinto como uma voz assim, como um grande alerta, né, dizendo que esse mundo existe, pedindo cuidados com esse mundo, porque nós, no materialismo, né, estamos muito distantes, né? Eu vejo assim o pensamento do Chico Xavier, por exemplo, de Valdo Franco, desses que eu acompanho, né? Acompanho desde jovem. A Joana de Ângeles, né, que é a mentora do Divaldo. Então, eu percebi na minha juventude como um alerta. Ainda não via com beleza. Acho que a fala do Schopenhauer vai trazendo essa beleza também. Não só o alerta, né? Mas a beleza. Não sei se, né? Eu consigo olhar essa espiritualidade não como algo que eu devo temer porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu acho que isso é muito cristão, né? Ó, cuidado, hein? Do outro lado, se você fizer errado aqui, danou-se, né? Acho que eu consigo entrar por essa porta como um campo de experiência, de troca. Talvez isso tenha se acalmado ao longo dos anos. Um pouco isso, minha experiência. A minha experiência eu acho bonita, acho forte. Lívia? Oi, gente, boa noite. Então, achei muito, muito bonito esse capítulo, e eu acho que traz muito essa questão mesmo da experiência, porque eu já li em algum lugar do Ailton Krenak, ele falando que não, que a gente tenta, assim, ler e falar e tal, embora ele mesmo escreva, né, sobre uma cosmovisão indígena. Ele fala que a vivência que é o que nos diz e não as palavras, né? E o próprio Davi Copenaua fala isso aqui no livro. Mas acho que de acordo, por exemplo, com uma espiritualidade que já tem um rito mais indígena, tipo a Umbanda ou tipo Santo Daime, que trazem essas experiências, né? Mais próximas a alguns ritos indígenas, eu acho que ler o Davi Copenaua, depois de participar dessas experiências, traz essa tradução um pouco, né?
sobre os espíritos, o Chapiri, sobre essa questão da natureza. E aí acho que essa dimensão da encantaria, de abrir a sensibilidade para perceber o sagrado nos espaços que a gente está. Então, essa questão das árvores, eu achei muito bonito ele trazer a questão das árvores, que os espíritos colhem nos cantos, os espíritos dos pássaros colhem nos cantos nas árvores, né? E aí a gente tem essa dimensão mais disseminada de abraçar uma árvore para ficar bem, e ele tem um fundamento do que traz essa árvore, né? Do que guarda essa árvore. Então eu achei assim muito bonito. Acho que essa dimensão mesmo que a própria Maria trouxe para a gente também, né? Tá ali o tempo todo, assim, não é uma coisa separada, né? Tá aqui, tá vivenciando o tempo todo. E, e também achei algumas coisas, por exemplo, quando ele traz a questão das mulheres, né, dos feitiços amorosos, achei que dá para traçar um paralelo aí com as deusas do amor, sempre no feminino, né? Tanto nos ritos africanos também, Oxum, Iemanjá, né? Como temos Afrodite. E, enfim, achei que dá para traçar esse paralelo. E achei muito legal quando ele começou o capítulo falando da imagem, né? Porque a gente que estuda Jung, né, sabe a importância da imagem e ele já traz isso, né? Nessa cosmovisão indígena. Eu estou falando de uma cosmovisão indígena, que é um termo que eu li no livro do Ailton Krenak, mas sei que cada povo tem sua cosmovisão aí, mas mais nessa noção de proximidade com a natureza, né? Que acho que também é uma coisa que eu já li no Jung, que a psicologia analítica é justamente essa reação à unilateralidade do racionalismo, né? Da racionalidade em relação à negação do inconsciente, que o inconsciente é natureza. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, que eu queria trazer, minha percepção do capítulo. Cris? A gente ficou até com vergonha, vocês são tão generosos, eu só fico na crítica, né? Desculpa. Não, o livro é lindo, gente, eu adoro. Mas eu fiquei um pouco. Queria, né, ouvir vocês, talvez mais do que falar alguma coisa, porque ontem eu fui numa uma peça, né, que fala do Zaratustra aqui e tal, né, que é aquele personagem do Nietzsche e tal, que vive na floresta e tal, que questiona Deus, né, e diz que Deus está morto. Daí na peça tem essa questão de que não é que Deus esteja morto exatamente, mas a sacralidade, né, sendo, enfim, secundarizada ou quase que destruída pela questão da ciência e tal, e esse Deus que é muito a cara dos humanos, né? Muito de acordo com cada cultura, enfim, isso era um pouco que tratava a peça. E para quem não conhece o Amir Haddad, que é um teatrólogo aqui do Rio, ele é meio um Zé Celso do Rio de Janeiro, assim, né? Ele tem uma vibe muito parecida, essa coisa muito corporal, assim, muito, muito corpo, assim. Então, como eu vim desse lugar ontem de muito corpo, eu fiquei um pouco, quando eu estava lendo agora o texto, fiquei um pouco assim com essa coisa de uma certa secundarização do corpo, o corpo como distração e não o corpo como sagrado, né? A mulher, essa mulher sereia, essa mulher sedutora, né, que atrapalha o sagrado e, e as mulheres feias em relação às mulheres chapiri. Eu fiquei um pouco problematizando isso, né? Porque daí a gente sabe que, né, eu não conheço, né, exatamente a comunidade, né, do Davi, mas assim, né, em outros povos ali, né, por exemplo, do Xingu ali, por exemplo, são extremamente machistas. Eu não sei o quanto isso reflete nesse cotidiano, né, de não valorização das suas mulheres, né?
Eu fiquei um pouco pensando nesse lugar, assim, que é colocado, né? Os corpos das mulheres, né? Tem uma outra parte ali que tem que tirar o cheiro das mulheres, né? A gente conhece muito bem esse discurso aqui no Ocidente, né? Digamos assim, no pensamento ocidental, né? Então, fiquei um pouco problematizando isso assim, né? Eu acho o texto lindo, tá, gente? Estou adorando, só porque só porque esse é o meu objeto de estudo, aí eu fico muito, né, em cima disso, assim, né? Dessas questões, assim, né? Do ânimos e ânima, enfim, né? E essa coisa das sempre as mulheres serem colocadas como sedutoras, como, né? Nesse lugar, assim, algo que precisa ser limpo, né? Algo que precisa ser tirado de cena, algo que precisa estar em outro lugar, né? Enfim, uma reclamação da esposa também, né? A mulher reclamona, sabe? Porque eu achei nesse capítulo aí um discurso muito ruim em relação às mulheres, assim, né? E não acho que deva ser diferente, não acho que ele deva mentir sobre isso, né? Não acho que ele deva dizer outra coisa que não isso, fazer um discurso bonito, acho que não se trata disso, mas eu achei e acho estranho, assim, né? Tem essa coisa, né? Em algumas comunidades pode ter chama mulheres, em outras comunidades não pode ter chama as mulheres, né? Tem essa coisa, essa questão bem sexista mesmo. E pensar um pouco isso, assim, né? E o quanto as mulheres indígenas estão mudando isso, né? Antes os homens podiam casar de novo no caso de uma separação, né? No caso, né, do Xingu, eles poderiam casar várias vezes, elas não, agora elas já estão casando de novo, né? Porque, enfim, não é muito diferente da nossa sociedade daqui, né? Da cidade, né? Também sofrem abusos, questões, algumas ainda são da época que elas tinham que casar por causa, né, que a família escolheu o noivo, então algumas, né, já estão mais velhas, conseguiram sair disso, conseguiram, né, se casar com quem elas queriam. Então, tirar um pouco do romantismo do texto, assim, eu acho importante também. Ai, obrigada por me aguentarem. Eu acho que agora sou eu, né? Marta, vamos lá. É, então, o tempo todo que eu li, eu fiquei lembrando daquela frase do Jung, né? Evocado ou não, Deus está presente. E também da tradição que eu sigo, que é o sufismo, que diz que é isso, Deus está presente o tempo inteiro. Então, Cris, o que eu tenho para te responder é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando o Nietzsche fala, o Nietzsche está falando dentro da cultura ocidental, que naquele processo que a cultura ocidental estava fazendo, de matar a divindade, e que o senhor Jung, né, a duras penas, foi tentar reconectar com esse mundo imaginal, né? Não, claro, não, mas eu acho que até esqueci de dizer isso, sim. O Nietzsche não, ele não questionava Deus, ele questionava a civilização. Ele dizia, "Ah, se Deus Sim, existe ou não, eu não sei." Né? Ele sim. estava questionando essa Agora, civilização que a mata o questão, sagrado. essa questão que eu acho que a gente, quando a gente vai ler um texto dessa natureza, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado dessa coisa, desse lugar, o que ele está falando. No nosso próprio mundo, você pega, por exemplo, a espiritualidade no nosso mundo, há um retiro da energia do mundo. Você pega uma Héstia, por exemplo, que na cultura grega, né, era a deusa que representava a espiritualidade, né? Então, essa questão, Cris, eu acho que fala da energia psíquica, né? Se a energia psíquica vai para o mundo, e o que atrai o mundo é os sentidos, é o desejo, né? O que nos faz encarnar é a fome, a sede, depois o desejo, né? O que nos faz entrar num determinado nível do mundo é o desejo. Enquanto que ele está propondo, e pelo que eu entendi até então, quer dizer, o quanto que este outro mundo, você precisa. Leio muito isso, do caminho da energia psíquica. Se a energia psíquica vai para baixo, não consegue ir para cima. É simples assim, né? É o que eu acho, que eu entendo até hoje, que, aliás, é uma grande crítica que eu sempre tive no movimento junguiano, essa discussão
que eu, nesse sentido, sou super clássica, eu acho que tem tarefa da primeira metade da vida e tarefa da segunda metade da vida, eu acho que a individuação e a espiritualização é para a segunda metade da vida, não sei como é possível fazer as duas, né? Você caminhar para fora e caminhar para dentro com 20 anos, eu não acho possível, né? Porque eu acho que é isso, a energia ela vai num nível e depois ela vai fazer outro caminho. O Copenhague está falando desse outro caminho, né? Que esse outro caminho onde esse sentido da materialidade, do desejo, né? Você vê, no próximo capítulo ele vai falar disso também, que esses chapiris, eles não pisam na terra, na verdade, eles pisam no espelho. Essa imagem do espelho, inclusive, não tem nada mais platônico, neoplatônico que isso, né? Quer dizer, o espelho, eles estão no espelho, eles não estão neste nível. Eles andam em outro nível, né? Então, eu acho, Cris, que é muito cuidado a gente... Ele está falando disso, quer dizer, se você... que é a minha questão também, né? Por isso que eu me coloco como uma terapeuta clássica. Eu acho que tem primeira metade da vida, segunda metade da vida, e essa tarefa do Schopenhauer, eu acho que é para todos, e é na segunda metade da vida, né? Para aqueles que, como é que diz aquilo? Muitos são chamados, poucos ouvem, e poucos ainda a porta abre, né? Poucos realmente caminham em direção a... que foi o trabalho do Jung. Se a gente pega os livros vermelhos, os anos que ele dedicou àquilo, e que ele mesmo fala que se não fosse a Emma tocar a vidinha desse mundo aqui, não sei, né? Do arroz com feijão ou batata frita, enquanto ele estava lá tentando lhe religar os fios, né? Desse mundo imaginal. Então, eu entendo quando ele está falando isso desse lugar. Agora, também acho que a gente não pode romantizar que é uma estrutura, né? Que eu não acho que é patriarcal no sentido... O que eu vi aqui, os sete índios que eu vi aqui, eles têm todo um jeito de funcionar que a gente não entende muito bem. Mas não tem essa... O que eu percebi que não tem essa... O homem não manda, né? Apesar de tinham 2 homens aqui, né? É tudo horizontal, gente. Aliás, é uma confusão, fiquei meio confusa. Porque é horizontal, é todo mundo junto, ao mesmo tempo, tudo junto, misturado. Então, é isso que eu tenho a dizer. Mas, evocado ou não, Deus está presente. É isso que eu tenho que dizer. Eu não sei se a Neuza ou a Sônia levantou. A Sônia. Ah, Sônia? Desculpa, a Neuza. A Neuza primeiro. Depois a Sônia. Não, mas pode ir, Sônia, quer falar? Não, o meu acho que é rapidinho. O meu é mais compartilhar com vocês como que eu li esse capítulo. E eu fui navegando pelo capítulo. Eu fui me deixando levar pelo capítulo, porque para mim foram informações, e a Beth falou um pouco da questão do corpo, né? E eu fui por aí. Eu sentia que o que existia aqui no Chapiris era algo muito corporificado, né? Os sentimentos, as emoções, não tinha nada de etéreo, de espírito como uma coisa que é uma fumaça, não, né? Eles são reais, concretos, né? E essa concretude foi por onde eu fui navegando. Então, eu não sei se a gente precisa não, se a gente consegue aplicar a nossa visão, um pouco do que a Marta falou, sabe? A nossa visão oriental, ocidental, qualquer que seja, a gente tem que entender que não é algo que a gente precisa, tem que olhar, a gente tem que abrir os olhos para entender o que é isso aqui, né? Na minha opinião. Eu acho que tive que fazer isso. Então, eu adorei navegar, Cris, por este capítulo, né? Como se ele fosse me levando para um mundo absolutamente novo para mim, né? Sem julgamento, sem achar que ele está colocando mais peso aqui ou mais peso ali, porque era uma total descoberta para mim o que esse capítulo foi. Eu acho que na último encontro eu falei que eu senti que meu eguinho, né, Beth, eu falei que eu fiquei com o eguinho bem pequenininho, né, porque assim
Neuza, é tudo novo, abra-se, né, para isso aqui, porque eu fiquei encantada. Eu acho que eu virei uma encantada quando eu fiquei lendo esse capítulo, né? Acho que eu fiquei encantada pelos encantados, né? E foi muito gostoso ler. Eu Interessante, né, que eles não pisam na terra porque ela é muito suja, porque ela é muito cheia de detritos e excrementos. E eu pensei, pois é, né? Acho que a gente tem que pensar na nossa sujeira, nos nossos detritos, nos Mas excrementos que será que, nós será deixamos que pela terra afora, né? Você ia falar? eu fico pensando na terra como Pachamama também. Daí eu tenho que confessar uma coisa aqui para vocês, que na sexta-feira eu fui encontrar com uma amiga indigenista, e aí, então, ou seja, ela trabalha com política, né? Os encontros, né, políticos, articulações com prefeituras e tal. E eu cheguei, ela estava numa reunião com uma mulher indígena. E ela estava muito massacrada pelos homens lá da comunidade dela, sabe? Ela estava assim, com sangue nos olhos. Assim, se ela pudesse, ela matava, assim, por questões políticas, assim, de não reconhecimento das mulheres, ou de não reconhecimento dela, porque daí eu não, claro, não fiquei perguntando nada, porque eu não estava participando da reunião, né? Eu só cheguei ali para encontrar com a minha amiga e acabei ouvindo um pouco da conversa, assim. Então, ao mesmo tempo que essa minha amiga, que está todos os dias, né, junto com essas comunidades, né, que é o trabalho dela, tem essa visão dos encantados também, tem essa, né, tanto é que não trabalha com isso de tão encantada que ela é com essa questão, a gente também não pode, né, penso eu, romantizar muito, sabe? O mundo é outro, mas também não é tão outro, assim, né? É aquele estranho familiar, assim, sabe? Então, eu acho que enquanto literatura, assim, a gente tem que, né, imaginar, se deixar levar, mas como ele também é um livro antropológico, também tem uma leitura mais social também, sabe? Não deixar só uma coisa nos levar, né? Nos deixar levar pelo encantamento, né? Por essas outras possibilidades, né? Ontológicas, né? De como ser e é isso, né? Como que é isso que é o material, que não é, que é uma coisa muito material, mas que também não é imaterial e, né? É um outro lugar, né? Que a gente não consegue compreender direito, porque a gente está acostumado com ou é carne ou é espírito, né? Então, que outro lugar é esse, né? Então, é um pouco isso, assim. Sônia? Só queria falar de umas sincronicidades para o grupo, porque eu andei trocando umas figurinhas com a Elizabeth e descobri que ela teve uma ligação grande com o Teatro Oficina e o Zé Celso, e, por coincidência, por exemplo, o Amir Haddad, ele era um dos fundadores também da Oficina, eles trabalharam juntos. E o meu marido era colega de classe deles, a minha cunhada, que foi casada com meu irmão, trabalhou na Oficina, enfim, muitas ligações. Mas, então, só para avisar quem é de São Paulo ou estiver em São Paulo, amanhã, dia 12, quarta-feira, às 19 horas, no SESC Avenida Paulista 119, ingressos retirados com uma hora de antecedência, vai ter uma leitura dessa peça que o Zé Celso estava fazendo, eu nem sabia que parece que já está pronta, da adaptação da Queda do Céu, que a intenção dele era fazer uma peça inteirinha com indígenas. Então, eu não estou lá, infelizmente não vou poder ver, não estou em São Paulo. Mas, para quem estiver lá, sugiro ir assistir. É isso aí. Mas, Pegando gente, quando eu leio, eu li, né? Eu acho que foi no capítulo 3, né? Que fala de quando ele sai correndo pela floresta, né? Aquela coisa do corpo, né? Quer dizer, que ele grita, ele sai, essa coisa do desmembramento do ego, né? Da iniciação.
E aí, inevitavelmente, eu fiz também uma relação, eu não sei se vocês leram o Scherer, que é o caso que o Jung apresentou para o Freud, do jurista, né, alemão, louco no hospital psiquiátrico, que escreve um livro sobre isso, né? E é o que o Jung apresenta para o Freud, e é onde o Freud vai escrever sobre narcisismo, né? Eu tenho o texto aqui, porque uma época, quando eu fazia formação em psicanálise, é uma das que a gente estuda, não só o texto do Freud, mas o texto do Scherer, né? Cara, gente, é impressionante as imagens, que são você tirando o contexto, né, desse mundo imaterial que o Scherer via, que o Jung vai ver no Livro Vermelho, né? Que o Schopenhauer vê do jeito dele, né? Que talvez os espíritas vejam do jeito deles, né? Essa estrutura invisível que sustenta a vida, né? Tem coisas muito semelhantes, gente, muito semelhantes. Aí, Pode dar a dica do texto? Gostaria de ler. do Scherer? Tá, depois eu vejo o nome dele. O do Freud é o narcisismo, o texto que ele escreve sobre narcisismo, depois também posso te dar referência. Mas o texto onde o Freud é um jurista alemão que surta exatamente em 1900, quando o nazismo começa a subir, ele é um juiz, e aí ele surta, né? E Mas aí ele não é o escreve... caso, desculpa, não é o caso Scherber mesmo? O nome não é É, o caso Não, eu Scherber? acho que não, é memória de um doente dos nervos. Memórias Ah, é Do do doente livro verdade. do dos Scherer. nervos, é, É. É, dele é eu acho esse. que é isso. Tá, Porque ele era um homem verdade. genial, né? Um homem inteligentíssimo, né? Uhum. E ele escreveu, e as imagens muito... Eu fico muito impressionada nessa coisa, com um alemão, o próprio Jung, um suíço, agora um Yanomami, fala desse mundo que tem singularidades, né? Você fala, será que existe mesmo? Porque eu tenho dúvidas. Se não é surto, estão viajando. Mas, cara, é tão semelhante a forma com que eles falam desse mundo imaginal, que deve existir mesmo, né, gente? Olha, Por acaso, por pode acaso eu estou lendo agora o segundo volume da biografia do Hillman e estou no capítulo dos encontros que ele passou a fazer com grupos de homens e tal. E assim a força das imagens e das imagens míticas é muito interessante. O Hillman é uma viagem só no mundo imaginal, né? Então, eu acho que ele estaria totalmente dentro desse espírito do Schopenhauer. Opa, nossa senhora, com Tem certeza. eu acho que é uma definição que o Schreber dá. Ele fala que o homem é uma combinação de feixes nervosos, né? E grande problema do homem é que ele foi feito às pressas. Então, ele não foi bem feito, né? Isso é uma coisa que ficou muito dessa leitura na época em que eu fiz. Mas eu queria pegar uns ganchos, né? Assim, eu queria também botar o meu dedo aí no que vocês foram falando, né? Uma é que eu acho que, assim, só lembrando, né, que o Ailton, ele não escreve, ele fala, assim como o Schopenhauer, ele não escreve, ele fala. E acho que tanto o Ailton como o Schopenhauer, eles têm uma coisa em comum, que eles só escrevem, ou eles permitem a escrita a partir da fala deles, né, e a narrativa, ela é uma coisa muito importante, a tradição oral é muito importante, para que nós, os não indígenas, possamos parar de perguntar e que eles parem de ficar repetindo tantas vezes as mesmas coisas, né? Então, é uma gentileza de transformar, de permitir que a oralidade seja transformada em escrita, para que nós tenhamos, afinal de contas, no papel, né, nas árvores mortas, nós tenhamos aquele conhecimento, já que a gente precisa disso para poder suportar. E talvez, né, passe um pouco, né, como a nossa cabeça se ocupa de muitas coisas, né, e nós achamos que nós precisamos nos ocupar de muitas coisas para nós sermos bem-sucedidos, talvez a gente não consiga, de fato, selecionar aquilo que é importante. E aí, claro,
eu tenho uma cabeça, eu não consigo ter dois cérebros dentro dessa cabeça, eu vou ter um cérebro, né? Então, eu vou ter uma limitação das coisas com as quais eu vou estar me ocupando, né? E talvez numa gana, né, que nós temos, ou de achar que a gente sempre precisa ser sabido, talvez não tenha espaço para experiências, né, mais sensoriais. E acho que se a gente olha, né, por exemplo, o que é que o medo, né, eu já vi algumas coisas, né, não li muito, mas algumas coisas, seja, né, o medo, né, que os trabalhos na época, né, que o Eliot Sica, que a Lígia Clark menos, porque acho que ela tinha uma certa adaptação, né, entre aspas, né, o próprio, enfim, a gente poderia citar várias pessoas, mas a própria dificuldade, né, independentemente de se gostar ou não, mas o próprio trabalho do Zé no Oficina e de outros, né? Por que que essas pessoas dão medo, né? Porque elas tentam oferecer uma experiência, né? Uma vez perguntaram, a Sônia ativou o Zé, né? Então não dá para deixar a bola ticando aí, mas perguntaram para o Zé por que que ele fazia espetáculos tão longos, né? E uma das respostas que o Zé deu foi que no nosso tempo, as pessoas precisam de muito tempo para se desconectar, para deixar o espaço profano e poder entrar no espaço de fato sagrado, né? Assim como o teatro, o rito do teatro é, né? E essa compreensão de fato do teatro como rito. Então, que a gente precisa ter um tempo maior para conseguir ficar desprovido, né, das coisas que a gente vem carregando, né, para poder entrar naquele universo, para poder fazer uma entrega naquele universo, né? E aí, claro, né, entra, eu acho que essa imagem que o Copenau traz, né, desses espíritos, eu faço muito isso, né, pessoalmente, que a Neuza, né, falou, eu vou, né, eu entro nas histórias, eu não estou muito preocupada se essas histórias, onde eu vou chegar, onde eu não vou chegar, o que, mas assim, como é que elas me atravessam, né? E como é que eu as atravesso? E o que que elas provocam? Que mudanças essas histórias todas elas provocam na minha vida? Assim, qual é a relação? Qual é a atitude que eu tenho quando eu me deparo com todas as outras formas de vida que não a humana nas minhas relações, né? Quando eu saio, quando eu, enfim, eu, né, tem ali uma, né, tem um, como é que chama? Um piolho de cobra andando ali no meio do caminho, né? Ontem tinha um monte de piolho de cobra populando, né? Eu fiquei olhando, né? Os bichos assim, à vontade, ele tinha um monte, deve, não sei se é época, mas a maior festa. Eu acho que eles O estavam. que é O que é piolho piolho? de cobra? Eu Aliás, vou, é paulista, bem. não, eu vou mandar depois para vocês. É um bichinho meio cor de abóbora, parece como é que chama? Minhoca, mas é mais curtinho assim, cheio de perninha. E é muito bonito, assim, um sobe em cima do outro, né? E eles vão andando, assim, é muito bonitinho, assim. Se você tenta botar um negócio para parar, tipo assim, para dar uma mão, né? Aí um sai de cima do outro. Então, assim, a transa, né? A vida, ela é gerada no movimento, né? E ela não é gerada quando fica estática, né? A vida precisa de movimento. Então, assim, o que que eu faço, né? Quer dizer, isso que eu estou entrando em contato e que tá de alguma maneira me transforma, né? E eu acho que essa é uma atitude política, né? Então, quando a Cris fala da questão, né, das mulheres, eu acho que a gente tem é uma outra conversa, é uma outra discussão que eu acho que tem, sem sombra de dúvida, uma importância, eu acho que tem problemas, né? E eu me pergunto se os problemas que tem também não é por conta da quantidade de açúcar e de arroz branco e de farinha de trigo, né? Mas assim, a quantidade de óleo que a gente foi introduzindo junto com as nossas igrejas, né? Com o nosso único modo de viver e de pensar a espiritualidade. Para quem não viu,
eu acho que vale muito a pena ver o filme, né, O Ex-Pajé, porque é um filme assim doloridíssimo, né, e é uma pessoa que está viva hoje, né, eu acho que tem vários streams, o filme chama Ex-Pajé, é um filme assim excepcional, né, e que a gente tem, assim, o que nós, isso, eu não estou com isso tentando nem romantizar, ou nem aliviar a barra, não, assim, tem agressões, tem estupro, né? Tem algumas aldeias que a gente conhece e que, né? Então essas coisas acontecem. Mas eu acho que tem duas maneiras da gente também pensar, talvez a política, né? Uma é o caminho que talvez o Copenau e talvez o Ailton façam, né? Eu acho que assim, o Ailton eu acho que tem uma sacada, né? Que o que ele faz é apresentar possibilidades de mundo. Ele não discute coisas. Ele não está preocupado. Se ele é chamado para isso, ele faz. Mas o que ele faz? Ele conta sobre coisas. Ele narra histórias, né? Como quem não quer nada. É óbvio que ele quer tudo. Mas ele narra e ele fala: olha, a gente tem que multiplicar atitudes, gestos, né? O que, por exemplo, né, um exercício que a própria comunidade selvagem também faz. Dizer como é esse exercício de você viver aquilo que a gente lê. Então, como é que dentro das nossas realidades, dentro das nossas vidas, a gente consegue viver isso? E tem uma outra forma de política, né, que cada vez mais eu acho mais delicada, eu acho que a gente, isso do ponto de vista pessoal, né, eu acho que tem que fazer, eu faço também, mas que eu acho que tem uma política que ela tenta criar um mundo sustentável, uma sustentabilidade no mundo insustentável. Eu acho que esse reconhecimento de que esse mundo ele não é sustentável, então ele não vai ser sustentável em hipótese nenhuma, né? Ah, eu vou, estou falando um monte, mas uma outra coisa, eu acho que a importância do canto, né, para a gente pensar o que o canto traz, né? Eu não sei se tem alguém até que trabalha com musicoterapia aqui, que poderia, de repente, até ajudar a gente a pensar, mas o que o canto, né, faz, e assim, esses chapiris, né, tudo o que eles carregam. E, por fim, eu acho que isso que a Marta falou, né, de ser uma terapeuta clássica, ter uma leitura clássica e tal, Marta, eu acho que dá para ter, eu acho que existem pessoas que podem ter individuação na primeira metade da vida. E eu acho, né? Eu acho que podem ter, porque o que talvez determine isso cada vez mais são as possibilidades de encontro, né? Se eu tem encontros que a gente tem, e que eles são assim, eles são tão estupendos. Na verdade, a gente sofre uma abarroada, né? Quando eu cheguei aqui, um cara virou e falou assim, um dia, no primeiro mês, gente, você viu o que aconteceu ali na BR? Abarroou, um caminhão perdeu o freio a bafo e abarroou um pau de mandar recado. Aí eu falei, o que que é isso? Ele falou, um caminhão perdeu o freio a ar e ele bateu num poste da telefônica. Não pode mandar recado, né? Então, assim, eu acho que na vida tem os abarroamentos que a gente sofre, eu achei muito bonito essa palavra, um abarroamento, né? A gente é abarroado, né? E que assim, aquilo tem um impacto na vida da gente, às vezes, pessoas que elas não transformam, né? Porque ninguém transforma a vida de ninguém. Mas aquele abarroamento, assim, né? Ele dá, a cara fica, assim, a gente tem que fazer uma cirurgia plástica quase na cara, porque assim, ela mudou. E talvez alguns abarroamentos eles possam acontecer em outro período da vida, né? Também, né? Como processo. Mas falei muito, Lívia, com você. Então, o Ailton Krenak fez uma palestra aqui, e aí eu mandei uma pergunta para ele. Foi em meio do ano passado.
eu perguntei se ele achava que a candidatura de pessoas indígenas para deputados federais era uma ideia de adiar o fim do mundo, né? E aí ele respondeu justamente dessa forma, né, fazendo um paralelo com a sustentabilidade, que é ocupar a mesma estrutura, né, com uma outra roupagem. E aí ele tem esse discurso é outra coisa, não é isso, né? Não é ocupar, não é esse discurso da sustentabilidade que você quer usar as mesmas regras, as mesmas formas, só que com outro discurso, né? Tem que tomar muito cuidado com o capitalismo, com o sistema, enfim. E só que aí, observando a entrada das mulheres indígenas na política, né? Eu acompanho o acampamento Terra Livre há algum tempo, também tenho participado de algumas cerimônias públicas agora, né, com o Ministério, com a Celeste Criabá e tudo mais. Eu observo, assim, tipo, a Célia começa um discurso com um canto. Então, uma cena dessa, eu não sei qual é o impacto, acho que eu até já falei isso assim, eu até já falei isso aqui. Não sei qual que vai ser o impacto de fato para os povos indígenas, para a demarcação dos territórios e tal. Mas eu acho que esse impacto, que não é justamente pela escrita, mas pela palavra, pelo canto, pelos ritos, vai impactar o povo brasileiro, né, de uma noção de si mesmo. Afinal, é a nossa ancestralidade, são, né, quem resguarda a ancestralidade do povo, né? Então, assim, só essa colocação de realmente, assim, acho que a força dessas manifestações dentro da política, apesar do Ailton Krenak, né, achar que não é por aí, como que vai chegar até lá, né? Como é que vai romper essa barreira? Não sei, porque uma das minhas inquietações nos movimentos, por exemplo, dos povos indígenas em frente ao Congresso Nacional, essas coisas, era, gente, essas pessoas nem acreditam, muitas dessas pessoas, né, porque há uma diversidade, né, mas nem acreditam nesse tipo de sistema que a gente tem aqui de poder, e estão aqui porque estão matando os povos indígenas, porque estão, né, matando os rios, matando os territórios e todo o sistema. Então, enfim, só uma reflexão aqui sobre isso. Marta, me dá licença só um minutinho, só para fazer um comentário. Lívia, eu acho que o Ailton, ele não, ele reconhece muito, por exemplo, o trabalho da Joênia, né? Ele, assim, super, hiper reconhece, ele tem, né? Eu tenho a impressão que ele não, falando, né, na voz do outro, mas eu acho que ele não acha que esse é um caminho para se resolver, mas que tem que ter alguém ali. Não é o lugar dele, sem sombra de dúvida, né? Mas assim, enquanto, né, isso está aqui, então alguém vai ficar aqui, né? Mas tem que seguir por um outro caminho, porque isso daqui, na verdade, ele segura, mas ele não transforma, né? Eu acho que essa talvez seja uma diferença, né? E que bacana que você pôde fazer a pergunta, né? Muito legal ter feito. Marta, Eu pensei em muitas coisas, bem. Primeira coisa, quando a coisa do não deixar nada escrito, né? Cristo não deixou nada escrito. O Lacan não deixou nada escrito. Você sabe que tudo que a gente tem do Lacan é gravado, né? É texto que as pessoas anotavam porque ele se recusou a escrever. Porque é isso, né? O quanto que e fica a repetição, e aí você perde a sua experiência. E é uma coisa que eu venho falando muito com os jovens junguianos, que está se perdendo no movimento junguiano, essa coisa que eu pergunto, bom, como é que é aí dentro? Tem uma Salomé aí dentro? Como é que é a tua conexão com as suas imagens internas? Parece que isso está desaparecendo também no mundo junguiano, porque eu acho que isso é desse mundo que o Krenak, o Copenau e o próprio Jung falava. Como é que você toma uma decisão neste mundo horizontal conectado com esse outro mundo?
Dizem que numa certa época lá em Zurique, você convidava uma pessoa, vamos ao lago esse fim de semana? Eu preciso primeiro ver, sonhar e ver o que meus sonhos me dizem sobre isso. Né? A gente faz isso hoje? Nós mesmos, junguiano aqui, a turminha velha, né? A turminha velha acho que faz, mas a turminha nova tá fazendo? Cara, entendeu? Você tá entrando em contato com o que tem aí dentro? O que quer que tem dentro, que eu não sei, né? Você realmente toma decisões ouvindo seus sonhos? Porque é isso que eu entendo que eles fazem, né? Eles tomam decisões ouvindo o Japeris, né? E eu acho que é esse o mundo que a gente precisa construir, gente. Que É, nós só, velhos, e que nós só velhos junguianos tem que ficar batendo para esses jovens junguianos, entendeu? Entre em contato, tá aí dentro. Entre em contato, escuta, sonha, tome decisões a partir das imagens internas. É isso que eu tenho a dizer. é só uma pergunta assim, como que essa juventude sonha, né? Como que essa juventude vai sonhar, vai se dispor? Quantas vezes você conversa com as pessoas, eu não sonho. Aí você fala assim, mas você tem um caderno? Aí ela fala, não, nunca pensei sobre isso. Aí, de repente, porque tem um caderno, a pessoa começa a sonhar horrores. Mas assim, qual é o gatilho, né? Para que isso se inicie, sabe? Como é que vocês fazem, assim? Porque, sobretudo nesse momento em que a juventude fica tão fora, né? No celular e muitas horas, né? Vivendo outras experiências, né? Que segundo acho que a professora, né? Psiquiatra Beatriz Nogueira, Beatriz Almeida, né? Aquela que fala sobre mentes perigosas, esqueci o nome dela. Ela fala que porque eu não sou da área médica, né, gente? Então, por isso que eu estou repetindo, falando dela. Para você ter essas imagens, o seu cérebro só grava como emoção o que você vive. Então, a juventude, 8, 9 horas no celular, daqui a pouco, o que ela vai ter vivido? Para o cérebro lembrar, recordar, ter emoções, querer repetir, viver novamente, né? Estou perguntando. Né? Por isso que eu falo, me deixa bem analógica, assim, o mundo é lindo, né? Esse encontro, por exemplo, aqui só é possível por causa desse mundo novo, mas é preciso o analógico, assim, preservar muita coisa. Priscila, eu não sei se vocês viram esses dias, assim, essas coisas que vão rolando aí na internet, né? Mas eu não me lembro quem foi que estava entrevistando ou fez no TikTok, o Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti. E aí a pessoa pediu, ele estava falando sobre o dia que ele recebeu uma ligação do Papa, né? E aí ele falou que quando ele recebeu, né, o cara, ele não desconfiou, ele achou que fosse um jornalista, tal, aí perguntou se ele falava espanhol ou italiano, ele falava que os dois, né? E aí é ótimo, né? Porque todo mundo acha que as pessoas, todo mundo assim, né? O mundo de fora acha que as pessoas que fazem opção né, por um mundo mais solidário ou por não ostentar, né, é ignorante, é burro, não sabe línguas, né? Então, assim, muito bom, né? Ele fala as duas, então pode escolher com qual conversa. Mas aí ele falou que ele percebeu, né, que ele entendeu que era o Papa como quando ele perguntou assim, como foi o seu dia? A pergunta é mais ou menos essa: como é que é o seu dia? Como foi o seu dia? Ele falou que aí ele percebeu porque só um jesuíta faz esse tipo de pergunta. E que quando ele contou o dia dele, né, e quando a gente conta o nosso dia, a gente de fato, né, se desnuda, porque a gente vai contar como a gente vive, né, como a gente vive. E nada melhor, assim, antes de ser alguma coisa, quer dizer, é como eu vivo, né? E às vezes eu acho
às vezes não, né? Eu acho que nós fomos perdendo, né, a capacidade, talvez, de exatamente fazer perguntas como essa, né? E ter interesse em ouvir. Então, quando eu tenho interesse por alguém, quando eu tenho interesse por uma pessoa, por uma situação, quando eu tenho interesse, eu pergunto como foi. E à medida em que eu consigo me interessar, não por um transtorno, por uma patologia, por um problema, eu não estou interessado no defeito daquilo. Eu estou interessado naquele ser humano que está ali. Eu estou interessado naquela vida que está ali. E aí sim eu vou ter acesso às coisas mais preciosas, porque elas vão vir, né? Elas vão vir como elas devem vir. Elas não vêm empacotadas, né? E aí a gente tem uma relação muito humana, né? Uma relação muito, muito, muito humana, né? E aí a gente se olha, a gente se vê, né? E eu queria só citar, falando das imagens, né? Hilma apareceu por aqui também hoje e tal. Tem um comecinho de um parágrafo nesse capítulo, né? Que o Schopenhauer diz assim, que ele continua falando, né? Dos chapiris, que os chapiris fazem isso, fazem aquilo, vão para cima, vão para baixo, andam. Enfim, eles estão vivendo, eles estão na vida da comunidade, né? Eles não estão trancados num templo, eles não estão, não, eles estão na vida, né? Eles estão em todo lugar e o tempo inteiro. E aí, assim, no entanto, quando se diz o nome de um chapiri, não é apenas um espírito que se nomeia, é uma multidão de imagens semelhantes, né? E aí eu acho que eu acho que é bacana, né? Porque ele fala, olha, não é, você não está chamando, você não está nomeando, são imagens que a gente carrega. São imagens que, né, que com as quais a gente consegue se conectar, né? Enfim, olha, a gente Ai, já passou aqui o ai, nosso tempo, Elizabeth, mas quem quiser falar alguma coisa, né, só eu não estou procurando nenhum paralelismo, não, mas eu não, me perdoe, não é isso que eu quero passar aqui, não, mas eu me lembro muito de uma frase também do Cristo que ele dizia: nós somos uma legião, cada um de nós é uma legião, né? No sentido de que eu não sei se ele tem essa ideia no texto, né? Você que é mais próxima, é o quê? É tudo que aquele espírito foi e agrega, ou é tudo que ele representa coletivamente, entende? É tudo que ele foi num sentido assim, no tempo da sua existência, ou aí ficou difícil assim, ou ele é o coletivo, sabe? No sentido de ele representar muitos outros semelhantes a ele, ou me perdi. tá, Priscila, eu não sei, acho que todo mundo pode ajudar aqui a responder, não sei se eu compreendi, mas o que eu compreendi do que você colocou é assim, primeiro que os chapiris, eu entendo, posso estar errada, que eles são atemporal, né, e que eles transcendem gerações, né, e que eles vão estar presentes independentemente de qualquer coisa, né? Cabe, quer dizer, eles podem se retirar, eles vão ficar reclusos, assim, eles vão ficar distantes, se não tiver escuta, né? Se não é que eles é como se eles subissem e ficassem nas copas das árvores, né? Se não tiver relação, se não tiver escuta, mas eles não foram, eles são, eles sempre são. Assim como as pessoas que se vão, né? A Maria falou isso de um jeito bem bonito, né? Quando as pessoas vão, né, para ela, para a etnia dela e para outras etnias, né? A pessoa ela não vai, ela está junto, ela está dentro, ela continua ali, né? Então, e os espíritos, né? Também, né? Os espíritos também. Então, eu acho que, não sei se alguém tem uma contribuição ou
Posso fazer mais uma? O Chapuri já foi humano? Olha, eu acho que todo mundo pode responder, mas no meu entendimento, não, né? No meu entendimento, não. Ele carrega, ele carrega com muito cuidado essa palavra, que acho que a gente pode contar com a ajuda, né, dos indígenas que vão ainda nos visitar para trocar uma ideia sobre isso, mas eles carregam a energia do coletivo todo. Eles carregam, né, a, a, todos os que vieram antes, todos os conhecimentos acumulados. Eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente conversar com quem nos, né, nos visitar aqui. Mas ele é resultado, entre aspas, né? Ele é fruto de um acúmulo de vivências, de sentimentos, de experiências, de vidas, né? A vida não desaparece, né? A vida continua, né? As pessoas, né? O Zé está por aí, né, Sônia? O Zé vai ficar por aí atazanando a memória e o juízo de muita gente ainda. Com certeza. Como ele fez a vida inteira, aliás. Ele fez a vida inteira. Mas eu acho, Priscila, que a gente traz isso quando a gente tiver, acho que até para diferentes etnias, né? Eu acho bacana ouvir. Mas é um sentido do coletivo, mas é um sentido visceral, né? Que nós temos muita dificuldade, enquanto eu acho que modo de vida, né? Muita dificuldade em entender isso, né? Eu tenho a sensação que se a gente desprender a ideia de chapiri, da ideia de espírito que a gente tem institucionalizada, como você trouxe, da religião, vai ajudar na compreensão, porque o espírito e chapiri parecem semelhantes, mas não é a mesma coisa, no sentido da compreensão que eles têm, da vivência, na verdade. Eu acho que é um pouco por aí. Boa, Roberto. Pode ser, né? Pode ser. Só mais uma sugestão, que vocês estavam falando dos vários elementos que a gente tem dentro, as várias personalidades, e tem uma autora que é muito ligada ao Hillman, que chama Mary Watkins, e ela tem um livro antigo, de 86, que chama Invisible Guests. E é uma teoria interessante, né? Porque a psicologia junguiana fala tanto no unificar todas as pessoas sobre o domínio do ego, digamos, o ego desenvolvido, e ela fala o contrário, que você tem que desenvolver todas essas pessoas que estão dentro de você, e cada uma tem uma personalidade, uma história. Eu tinha até uma amiga terapeuta que ela tinha vários personagens e conforme ela acordava com um deles, ela se vestia de acordo com aquele personagem. Mas é isso. Esse livro é muito interessante, vale a pena ler. Infelizmente, Qual é a acho que autora? Desculpa. Mary Watkins, Watkins. Ela, inclusive, é uma pessoa que tem 4 filhos adotados. A primeira é uma brasileira. E ela escreveu um livro sobre adoção também. E ela trabalhou muitos anos na Pacífica, e agora ela se aposentou, mas ela, ultimamente, ela partiu mais para o caminho da ecologia, psicoecologia. Pessoa muito interessante. Põe o nome dela no Google, vocês chegam lá, vale a pena. Ah, que legal, a Cris colocou aqui no chat. Você tem, por acaso, Sônia, o livro digitado dela, o livro em PDF ou não? Não, mas ela tem um site em que ela tem muitos livros que estão disponíveis. E alguns, inclusive, traduzidos para o espanhol. Ela é muito admiradora do Paulo Freire. Ela esteve no Brasil
e Ah, teve fala. não foi ela que fez uma fala sobre o Paulo Freire numa homenagem ao Hilma em Sim, Campinas? ela teve em Campinas, ela estava É, lá eu estava lá, no é. e ela é casada com um filósofo que também é muito amigo do Hillman, que é o Edward Cayce. Eu os conheço bem, até nessa ocasião eles se hospedaram na minha casa. Mas ela é uma pessoa muito interessante, muito, muito. O Ah, bacana. que Sônia, nós de temos que repente, ler para a próxima vez? Sônia, de repente, se Desculpa, pedir lá no Rubicão, alguém talvez tenha. como? Ah, Se pedir lá eu no nem vou. Rubicão, talvez alguém tenha. Eu não conheço isso. O grupo do Marcos, Ah, é? Quintais, lá talvez tenha, não? Acho Qual que a livro gente. esse? Bom, É não esse da sei. Mary, que tem Porque muito livro lá que eles circula. postam muito livro, né? Não sei É, de onde que sai tanto livro em PDF, não sei se é do Kindle, o que é. é a Deep Mas Web junguiana funcionando. é tipo, eu nunca Eu vi, pensei a mesma coisa. é uma coisa muito Aí. generosa lá dos grupos do Márcio Uhum, Quintais, a quantidade de livros que eles postam. uhum. Acho que a gente É pode para ler, rodar assim, o nos grupos, que é né? para ler para o próximo encontro, Beth? O capítulo seguinte, a iniciação. Tá. Que é o Ah, quinto, será? É o quinto, né? A coisa está ficando, É o quinto, isso mesmo. Tá, vamos ser ok. iniciados na próxima. E eu acho que assim, o que for, né, de repente aí fermentando, né, do chapiris, porque eu acho que tem tanta coisa, né? A gente estava falando, estava vendo as anotações que eu fiz. Tem tanta coisa que a gente poderia discutir. Acho que a gente, quem tiver vontade, vamos colocando ali, trocando uma ideia também, né? Tá bom? Pode pôr áudio, não tem problema nenhum, né? Pessoal, uma boa tá. noite para todo mundo, né? Obrigada aí pelo nosso encontro. Boa noite. Só um pouquinho, Soninha, como é que é o Boa nome do noite. livro? Como é que é o nome do livro? Invisible Guests, convidados Hum. invisíveis. Tem outros aqui, mas esse não. Tem em direção, é mais aqui acho que em relação ao Paulo Freire aqui. É, Revolution, Thought Psychology, ela, direção à ela tem libertação. um muito interessante que ela escreveu junto com o marido sobre Up Against the Wall, sobre os muros, os vários muros que existem no mundo, e especialmente ela trabalhou muito com aquelas populações mexicanas. Essa filha brasileira dela acabou casando com um mexicano, filho de imigrantes, e ela trabalha muito. Ela tem uns trabalhos incríveis, porque ela trabalha também numa organização que vai para países que sofreram guerra civil e que tenta reconciliar os grupos inimigos. É um trabalho incrível, assim, uma linha de trabalho pacifista, né? Muito bacana. Legal. Gente, bom descanso para todo mundo. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Boa Beijo. noite. Tchau, Até a tchau. próxima. Mais. Até. Tchau, Roberta. Obrigada aí por tudo. Tchau, Priscila. Tchau, Cris.